Glória a Deus. Pai seja convosco, meu querido irmão Ivan Lopes, profeta do Deus Altíssimo. Aleluia! Eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Meus queridos, meus amados irmãos, internautas, vos salvo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer da alegria que mais uma vez sinto de poder ministrar a gloriosa palavra de Deus. Estamos na penúltima lição do quarto bimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical, dizendo que EBD tem o melhor para você. E hoje vamos estudar a lição de número 12. Quando Deus se revela ao homem. O nosso Deus é um Deus que se revela. É um Deus que se mostra. Estamos estudando neste quarto bimestre a fragilidade humana e a soberania divina, com base no livro de Jó. Vamos para o texto áureo da nossa lição 12, que diz assim, ó. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó capítulo 40, versículo 6. Verdade prática da lição de mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica de nossa lição estão em 4 capítulos. A lição bíblica de classe básica é Jó capítulo 38, versículo de 1 a 4, Jó 39, versículo de 1 a 6, Jó, capítulo 40, versículo do 18 ao 24, e Jó, 41, versículo do 1 a 3. Vamos ler Jó 38, 1 a 4. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Versículo 39. Capítulo 39, aliás. Sabe tu o tempo em que as cabras morteses têm filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contará os meses que cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos erijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para ela. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada. Jó capítulo 40, a partir do versículo 1. Contempla agora o mote que eu fiz contigo, que come Eva como boi. Eis que a sua força está no seu lombo, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubo de bronze, a sua ossada é como barra de ferro. Poder-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Capítulo 41 de Jó. Poderá pescar com anzol o Leviatã? Ou ligará sua língua com a corda?
pode pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furará a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Glória a Deus. Alain Michel, a paz do Senhor, meu amado, ore por nós aqui. Um abraço. O objetivo geral desta lição, querido, é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Objetivo geral. Os objetivos específicos são 4, são 3. Primeiro, ensinar que Deus se revela aos homens. Segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. Terceiro, acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Glória a Deus. Que lindo, maravilha. Que maravilha. Querido, Jó se perguntou o quanto Deus é grande, infinito, e que não cabe em nossa imaginação. E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos, como é possível ser tão santo, justo e infinito, glória a Deus, relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Na lição de hoje veremos o quanto esse Deus, tão grande, se revela e relaciona com os seres tão pequenos como nós. Em Jesus Cristo, nós temos o privilégio de adentrarmos confiantemente a presença dele. O caminho do trono divino está aberto. Glória a Deus, a todo crente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aí, meus amados, é um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. A paz do Senhor, querido Alex Sandro Vital, lá de Maceió. Um abraço para você e para o meu amigo Vital, sua digníssima esposa. Então, amado, nesta lição, nós vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Essa lição envolve os capítulos 38 a 41. Deus abençoe, meu filho. Esse episódio marca o ápice, que lindo, do livro de Jó, pois ele mostra a quebra do silêncio divino. Amados, há momentos em que Deus fica calado, mas ele sempre ouve as suas orações. Ele sempre ouve o seu clamor. Deus não abandona o seu. Ao longo também desses estudos, queridos, veremos que a resposta de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com a divina e responder quem de fato age com justiça neste mundo. Tópico 1 fala sobre a revelação de um Deus pessoal. O tópico 2 fala sobre a revelação de um Deus sábio. O tópico 3 fala sobre a revelação de um Deus poderoso e justo. Oh, glória! Aleluia! A palavra revelação, de forma geral, quer dizer se mostrar. Quer dizer aparecer aquilo que estava oculto. Alguém tira a sua fotografia e você não vê. Mas depois ele revela, ele mostra. Oh, aleluia! Oh, glória! A revelação, de forma genérica, ela tem duas partes. A revelação geral e a revelação específica. Nesse caso aqui, a revelação geral, ela se relaciona à revelação de Deus através da sua criação,
do que ele criou na natureza. E Deus se revela através de toda a sua criação. Não só, aleluia, o que ele criou, como ele sustenta e dá equilíbrio a tudo aquilo que ele fez. Oh, aleluia, Jesus. E existe a revelação especial. E a revelação especial, ela está exatamente no aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Então nós podemos concluir que o nosso Deus é um Deus que se revela. Em São João, no capítulo 1, oh, glória a Deus, João capítulo 1, versículo 11, glória a Jesus. A presença de Deus está tremenda nesta casa, nesta manhã. João 1,11 diz assim, ó: veio para o que era seu e os seus não receberam. Uma referência à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no capítulo aos Hebreus, no capítulo 1, veja que lindo. Veja que maravilha. Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Aqui está a revelação especial do Salvador Jesus Cristo. Então Deus falou na antiguidade de várias maneiras, irmão. Falou através do vento, falou através da própria jumenta, falou através da natureza, se revelou através de trovão, se revelou através de corvo levando alimento para Elias. Então ele se revelou de várias maneiras na antiga aliança. Mas hoje, para nós, ele se revela através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória, o qual está presente neste momento. Então nós podemos concluir que Deus, que nosso Deus é um Deus que se revela. É um Deus que se revela para o seu servo, para o seu povo. Amém? Vamos para o primeiro tópico da lição, que fala assim, ó: Deus, o Deus que tem voz. Subtópico 1 do primeiro tópico: um Deus que tem voz. Quero frisar aos irmãos que essa lição é só uma amostra. É o resumo dos resumos. Porque a lição é muito riquíssima. Isso aqui não é coisa para se ministrar 6 meses de aula. Então, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Oh, glória a Jesus. A paz do Senhor, querido presbítero Benedito Teixeira de Maceió. Você mora aqui, ó, companheiro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante esse período, até o capítulo 38. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Até que quebrou o silêncio. No capítulo 38, versículo 1, você já ouviu, ó: até que quebrou o silêncio. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Em outra tradução diz de uma tempestade. Jó 38:1. Aleluia. Subtópico 2 diz: a poderosa manifestação de Deus. A cena, meus amados, sem dúvida é impactante. Parecida com a da pesca maravilhosa, lá em Lucas capítulo 1.
capítulo 5, versículo de 1 a 11. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, e é muito bom seguir sempre a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixe e, ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro ficou estupefato com a ação de Deus. Meus amados irmãos, a majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Aleluia. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente a ele. Jó estava diante de uma manifestação que a teologia chama teofânica. Teofania é uma manifestação de Deus. Aleluia. E este falar, ou seja, Deus falava a Jó por meio de um redemoinho, de uma tempestade. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, nós podemos ver Deus falando com Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, 16 a 19. Isso mostra que Deus não é impessoal. Deus é uma pessoa. Tem os seus atributos, as suas características. Ele é um ser que se revela e fala com o homem. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Esta manhã, querido, se Deus está em silêncio com você, busque mais. Consagre mais. E com certeza Ele irá se revelar para você. Aleluia. Subtópico 3 do tópico 1 diz: Deus, o Deus que está presente. Aleluia. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, quer dizer, o Todo-Poderoso, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus do acordo. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências de Deus. Ô glória, Cecília Vital, Pai do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Glória a Jesus. Ora por mim, mulher de Deus, lá em Maceió. Então, o nosso Deus, ele se revela como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Desta forma, El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, era, no entendimento deles, o nome que identificava como forte e poderoso, mas distante e indiferente, segundo os amigos de Jó. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, aleluia, nesse contexto, Jó clama por encontrar Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de hoje. Pensar que Deus o havia abandonado. Nada é pior para o homem do que sofrer o abandono e o desprezo de Deus. O patriarca nada sabia, irmãos, sobre os bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Então, muitas vezes, Deus está em silêncio em nossa vida. Deus não se revela, não fala e nós não entendemos. Jesus, certa vez, disse para o seu discípulo: o que eu faço agora você não entende, mas entenderão mais tarde. Tenha paciência, amado. Nós não sabemos o propósito de Deus. Nós não sabemos o que está havendo nos bastidores espirituais. Uma coisa eu sei: Deus
Alabachuriana. Em hipótese nenhuma, despreza o seu servo e a sua serva. Então, para Jó, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Aleluia! Aleluia! Vamos para o tópico 2 de nossa lição, que fala a revelação de um Deus sábio. Que lindo! A sabedoria mora com Deus. A sabedoria está em Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Subtópico 1 fala na mecânica celeste. Mecânica fala de mecanismo. Então Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Então, em vez de Deus dar uma resposta de Jó direto, ele perguntou a Jó sobre alguns acontecimentos. Então, há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta a perfeita regência. Tudo que está criado há um equilíbrio, há um regente, há um dominador que é Deus. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende ao propósito, aleluia, dele. De fato, o salmista disse que o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que lindo Deus, que maravilhoso Deus. Salmo 19, versículo 1. Então Jó se comportara, aleluia, Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso o Criador desafia Jó a contemplar o mar, a contemplar o sol. Inclusive, ele disse: onde estava tu quando eu criei o mar? E disse, e coloquei ferrolho nas suas ondas, dizendo: vem até aqui e pare. Então você vai para o mar e contempla aquelas ondas quebrando. Então ali é Deus se revelando. Foi Deus que colocou, ele chamou ferrolho ali. Você vê o sol, nasce no Oriente, se põe no Ocidente todos os dias. É Deus que controla isso aí. E Deus disse: Jó, você nada entende dos oceanos, da grandeza da luz solar, e menos ainda das dimensões do Criador. Subtópico 2 fala da dinâmica da vida. Na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Oh, glória! Jó devia ser capaz de responder as seguintes questões. Como veio existir a criação? Você sabe, Jó? Como ela é preservada? Você sabe, Jó? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiriam dar cria a seus filhos e protegê-los dos predadores? É Jó, ele perguntando. E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz e o cavalo de guerra, o falcão, a águia. E Deus começou a perguntar a Jó sobre tudo isso. Está claro que é uma providência divina que preserva as coisas criadas. Glória a Deus. Todos os animais foram projetados por um design inteligente, com sua peculiaridade, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viveriam e se comportavam, o que eu levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Irmãos, não pode, em hipótese nenhuma, a criatura que somos nós, tudo que Deus criou, contender com o Criador.
Era hora, portanto, de Jó reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. É isso que Deus quis dizer. Subtópico 3 diz, aleluia, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Sabe, você começa a conhecer Deus quando você se aproxima dele, quando você conversa. Então a revelação de Deus para seu servo é gradativa. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Aos olhos de Deus, Jó permaneceu um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa. Ao questionar a majestade divina, era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos, queridos, o agir do Criador no universo e em nossa vida. Vamos para o último tópico da nossa lição, que eu tenho que ser um pouco breve. Aleluia. Que fala assim, ó. Revelação de um Deus poderoso e justo. Guarde essa palavra, Deus é poderoso. Vou dizer, é todo poderoso. E é justo, ele age com justiça. Ele não despreza, nem abandona os seus. Subtópico 1 fala o Beemote e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41 do livro de Jó, Deus faz referência às duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável, quer dizer, incontrolável, desses dois animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo. E vamos admitir que seja para ficar mais controlável. Enquanto Beemote representava a força bruta de um animal, por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenatural. São animais ferozes, fortes. Nenhum homem conseguiu até hoje domar esses animais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma. Em Isaías, capítulo 40, capítulo 27, diz que o Beemote e o Leviatã representam o ápice da força natural como sobrenatural, assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus. Mesmo poderosíssimo, mesmo poderoso, o Beemote e o Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Deus tem o controle sobre esses dois animais. Subtópico 2 fala sobre justiça e graça. Olha, se Jó não era capaz de lidar com esses dois animais, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro. Aleluia. Ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus. Como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus? Logo, queridos, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só e somente a graça de Deus
poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça de Deus, como nós também dependemos da graça de Deus. É a graça de Deus que nos coloca vivo todos os dias, é a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos faz permanecer em sua presença. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus sem a sua maravilhosa graça, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Finalmente, queridos, vamos concluir nossa lição dizendo que neste estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava, finalmente aconteceu, um encontro com Deus. Não sei se você está passando por uma situação tão difícil, que está desejando nela um encontro, aquele encontro para definir as coisas com Deus. Você está assim? Querendo um encontro para definir a sua situação? Pode esperar que Deus vai se revelar para você. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo. Deus se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. Ô irmãos, nós conhecemos pouquíssimo acerca de Deus. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. Viu? Tudo que está acontecendo com você, pega essa aí. Tudo que está acontecendo com você e comigo, Deus está no controle. Cabendo, portanto, aos homens louvá-lo em toda e qualquer situação. Por isso que o salmista Davi disse: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Em todo tempo eu glorificarei o teu santo nome. Aleluia! Meus amados, Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus soberano. Confiamos nele. Se ele está em silêncio em nossas vidas, como esteve em silêncio na época de Jó, confie. No seu tempo ele se revelará. Que a própria Sagrada Escritura diz que há um tempo determinado para cada coisa. Então Deus e se revelar na sua e na minha vida, no momento oportuno. Curvamos sua cabeça e oremos a Deus por esta lição maravilhosa. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te glorificar, meu Deus, pela oportunidade que nos deste de mais uma vez pregar a gloriosa palavra. De mais uma vez poder glorificar e exaltar o seu nome na terra, meu Deus. Abençoe a todos os internautas, meus irmãos, minhas irmãs, que estão orando neste momento e intercedendo por nós. Nós sabemos, Deus, que só a tua graça, aleluia, só a tua graça é capaz de nos possibilitar a ministrar a gloriosa palavra. Só a tua graça é capaz de nos manter em pé diante da tua presença, meu Deus. Eita, labachurica. Deus continue abençoando ao seu povo, a sua igreja do globo terra, meu Deus, livrando os acidentes espiritual e material, principalmente deste vírus que está proliferando em todo o ambiente. Mas guarda o teu povo, estabelece escudo e bloqueio, proteção sobre nossas tendas, sobre o teu povo, sobre a tua igreja da terra, meu Deus. Ó Deus, salve também aqueles que precisam da sua salvação. Aqueles que precisam, meu Deus, ter um encontro sincero contigo. Ó Pai, que ninguém se perca neste caminho, mas que todos possam chegar lá,
ao conhecimento da graça, para naquele grande dia, no grande dia, nos apresentarmos perante o Senhor aprovado, e receber a coroa da vida, e receber os galardões que para nós está reservado, não só para nós, mas para todos aqueles que te servem com fidelidade. Nos guarde e nos proteja neste dia, no nome de Jesus. Amém. Amados, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Tenham um excelente dia. Eu digo uma semana com Jesus Cristo. Amém. Quero saudar também meu pastor Vardelei Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus em Esperança Nova. Nosso pastor ali. Pai do Senhor, um abraço em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia! É mesmo. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Oh, glória! Que coisa boa, você crê? Eita, Deus grande! Eita, Pai! A paz do Senhor!